É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Globo Esporte 3, dia 3/6 aí, a data deste Globo Esporte de hoje. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro Globo Esporte. Terça-feira, você sabe, é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte. Um apoio carinhoso de sempre do Supermarket, que está preparando super ofertas de respeito para você. Dá uma olhada no QR Code aí da tela para você poder aproveitar de boa, beleza? Combinado? Qual é o samba da semana aí, rapaziada? Flamengo líder com certeza, pegou Fortaleza e passou por cima. E lá na Vila Formosa, que coisa horrorosa, Neymar só vacila. Deu uma mãozinha pra vitória do Fogão. No Beira-Rio, que frio, o show do Fusão. Se ajuda, Vascão! Cafezinho do Escobar. Cafezinho do Escobar. É só chegar. Cafezinho do Escobar. Hoje em Coelho Neto! Público de Maracanã hoje aqui em Coelho Neto. Falei, é Maracanã, falei. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? O Flamengo não tem mais adversário, é só vítima. Vai lembrar o Vasquinho. Vai lembrar o Vasquinho. 6x1 no Vasco. Aí, deixa o Vascaíno falar aqui, porque ele foi citado. Eles vão passar vergonha no Mundial. Como é que é a parada? O Gerson. O Chelsea. Tá bolado com o Chelsea? Não. O Flamengo passa da primeira fase? Eles é que não passam, que não estão em lugar Eles não nenhum. estão lá, é. Eles estão em alto mar. O Flamengo fez 5 gols. 5! Alguém quer narrar um? Adilson Capivara! Vai, Léo Ortiz, pegou a bola pelo meio, passou por um, meteu o terreno embaixo, que de gol, gol! Bota a mãozinha, Equador e Brasil, eliminatórias da Copa ao vivo na Globo. E atenção também, porque é mais cedo, a bola rola, 8 da noite. É a estreia de Carlo Ancelotti no comando da nossa seleção. E pode ter uma outra estreia, né, do zagueiro Alex Sandro, que começou no Flamengo, tem uma história de vida incrível. Ele e a família recolhiam lixo em Gramacho. Alexandro Ribeiro. Eu ouvi, né, ele falando Alexandre Ribeiro, foi mágico, gritamos, choramos, vibramos. Alexandro Ribeiro, para a mãe, Dona Viviane. Para mim, sempre vai ser o meu menino Lequinho. Para a avó, Dona Sueli. Meu negão. Mas atenção, seu Ancelotti, ele tem um pedido. Prefiro que me chamem de Alex, que assim é mais prático para todo mundo. Alex e é isso. Até porque tem um xará na seleção, o Alexandro do Flamengo. Aliás, é o clube onde o Alex, vou chamar como ele gosta, começou a carreira, com o Vini Júnior e o goleiro Hugo Souza, que dava carona pro Alex até o treino. No carro do tio dele, que tinha 2 lugares, e aí eu e ele assim, coladinho, apertado. Então é mais especial estar sendo convocado com ele, vivenciar esse momento com ele. Depois de ser dispensado pelo Flamengo em 2016, Alex foi rejeitado por 8 clubes brasileiros, até que as portas se abriram em Portugal, antes de desembarcar no Lille da França. Quando comprou essa casa para a mãe e para a avó, o Alex fez questão de ter aqui um grande mural que simboliza a história da família. O caminho de Duque de Caxias até Lille teve muita luta dentro de campo e fora dele os desafios foram ainda maiores. Na casa simples da favela do Dique, onde ele cresceu, moram duras lembranças. E muitas das vezes eu tava gritando por ajuda, sabe? Da minha mãe, do meu pai. E eles muitas vezes não estavam lá. Eu não culpo meu pai nem minha mãe por conta disso.
eu sempre busquei as coisas com a minha força, né? Com a força que Deus me dava. E no lixão de Gramacho, a família do Alex enxergava valor e encontrava sustento no que tinha sido descartado. Eu tinha que recolher descartáveis, tinha ferro, latinha, plástico. Desse lugar, minha família trazia roupa, trazia brinquedos, muitas das vezes comida também, já vencida, muitas das vezes, e a gente vivia dessa forma. E lá a gente forjou o nosso caráter e eu não tenho vergonha de lembrar dessa época. Na realidade, eu tenho orgulho. O lixão foi desativado em 2012, mas o Alex mantém os laços com a favela do Dique e vai realizando todos os sonhos que pareciam tão distantes daquele menino tão batalhador que sobreviveu ali. Se eu tivesse encontrado o Alex diante do Alex, continua, cara, vai ser difícil a batalha. Muitas pessoas vão dizer não para você, mas é em cima disso que você vai evoluir, é em cima disso que você vai crescer e sua família vai ser... Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, todo mundo da esquerda joga a segunda partida em casa, tá? Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bragantino, Fluminense e Internacional, Vasco e CSA. Percebeu também que tem Palmeiras e Corinthians, né? Clássico. Retrô e Bahia, CRB e Cruzeiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Falando de vôlei agora, a seleção feminina. Lembrando pratinho, né? Porque tá se preparando para o Mundial e tem esse jogo atrasado aí para disputar ainda no Campeonato Brasileiro. Então, temas estão aqui e antes de começar a rodar a nossa reportagem, vamos curtir também o Tá1 nas redes. Começando com essa fofura aí, ó. Jade Barbosa, grávida, nos seus 20 aninhos. É uma criança, gente. E ele fez 2 gols dos 5 do PSG na final da Champions League. Agora a gente vai começar a falar de seleção masculina. José Renato Ambrosio está com a gente aqui no telão. Zé, bem-vindo ao Tá1 mais uma vez. Você que está acompanhando aí todos os passos da seleção brasileira. Já citei que teve o treino ontem incompleto, que a gente só conseguiu ver o aquecimento. Hoje já deu para sentir um pouquinho mais esse começo de trabalho, todo mundo né? Todo mundo à disposição do Carlo Ancelotti. O que deu? Sei que você não consegue ver o jogo todo, o treino todo, mas quanto tempo deu para acompanhar e o que você destaca desse segundo trabalho do Carlo Ancelotti em campo com a seleção, meu amigo? Oi, Joana, tudo bem? Oi para você que tá com a gente no Tá1. Essa era a grande expectativa, né? Da gente ver todo mundo ali em campo, o Ancelotti chegando, entender um pouco dessas interações e tivemos um aperitivo, cerca de 20 minutos. Eram 15 do treino aberto, mas teve uma demora ali para os jogadores virem para o campo por conta da chuva. Então, quase 20 minutos que a gente pôde acompanhar de um começo de aquecimento. Até houve ali uma divisão nesse aquecimento de jogadores com colete e sem colete. Mas que a gente analisando um pouquinho, acho que não diz muita coisa. Por exemplo, o time sem colete tinha o Wanderson, que é um rosto novo ali na seleção brasileira, poucas convocações, mas aí depois já tinha Danilo e Marquinhos Alexandro, os dois, né? O Alex do Lille e o Alexandro do Flamengo. Aí Casimiro, Andréas Pereira, Andrei, Estevão, Vinícius Júnior. Então foi uma mistura muito grande ali que pra gente acabou não entregando muito do time e essa preparação do time acontece agora, portões fechados no CT Joaquim Grava e lá atrás no campo, me parece o campo 2 ou 3, onde a seleção faz atividades agora com todo mundo mesmo, com o campo completo ali e o Ancelotti tentando definir essa equipe. A gente teve um pouco antes do treino entrevistas coletivas, né? Do Alex, o zagueiro do Lille, primeira convocação dele, e depois do Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, que acabou de levantar esse troféu que o Doué comemorou, né? Da Liga dos Campeões, Marquinhos, o capitão do time, na sua convocação de número 127. Muito legal a entrevista dos dois. O Alex citando que tem o Marquinhos como referência, que no Campeonato Francês, inclusive, pediu para trocar de camisa com o Marquinhos, e o Marquinhos muito direto. Quando perguntado sobre essa nova direção do Ancelotti, ele disse, a gente só teve uma reunião, o Marquinhos ainda chegou ontem, né, no fim da tarde, não participou da atividade de ontem, mas disse que o Ancelotti já foi muito direto sobre modelo de jogo, sobre como ele pensa do desempenho do Brasil e da tática, da maneira do Brasil abordar os jogos, especialmente esse desafio contra o Equador, e que isso, claro, vai ser absorvido com o passar do tempo. A seleção treina agora, deve terminar a 1h30, 2 horas do treino. E aí daqui a pouco eu volto no Tá1 para contar mais bastidores e um pouco da agenda da seleção brasileira até o jogo contra o Equador, Joana. Pois é, meu amigo, eu estava conversando com...
Fala pessoal, torcedor do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo pessoal. Expectativa aí do jogo da seleção brasileira que conta com 5 jogadores do Mengão. Será que Ancelotti vai botar um dos jogadores do Mengão como titular nas eliminatórias aí da Copa? Pessoal, vamos aqui com o ESPN trazer as últimas informações da seleção brasileira e também do Flamengo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Mais low profile, como capitão também, ele nunca foi algo ali que ele ostentou. Então, para mim, essa é uma questão superficial e que o Ancelotti, pelo tamanho que tem, vai resolver ali de uma forma diplomática. Eu penso que o Casemiro pode ser capitão também. Pois seleção, é, né? e seria até coerente, porque o Casemiro é um cara que volta, viveu um momento de oscilação no Manchester United, mas na seleção tem um histórico de ótimos serviços prestados. Então, e até como liderança, como um cara que segurou o rojão em momentos complicados. Então, não vejo que essa vai ser uma polêmica como já foi outras vezes, até um caso envolvendo o Neymar, se vai ser capitão ou não. Então, até pelo perfil dos jogadores, vejo que o Ancelotti não vai ter problema em relação a isso. E o Marquinhos é um cara que sofre com o que todos os jogadores europeus da seleção passaram nos últimos anos. Não conseguir render o que rende no clube na seleção. E aí, para mim, é muito menos de desempenho individual, e o Marquinhos provou isso, campeão com o PSG, muito bem, né? Uma dupla estabelecida com o Patti, o zagueiro equatoriano, que deu certo ali, passou segurança o tempo inteiro, né? Vamos estar frente a frente. Se enfrentam agora, companheiros de clube, e o Marquinhos ainda tem o Beraldo, que joga com ele no PSG, o zagueiro reserva, e até a gente falava isso no sábado, né, Eugênio, depois do jogo da Champions, como o PSG, em comparação com o Barcelona, conseguiu contra a Inter ser muito mais seguro, porque a defesa é muito bem estabelecida. Então, não é só um time que joga com a bola, mas que tem segurança defensiva e muito disso pela segurança que o Marquinhos passa lá atrás. Então, o Ancelotti é entender isso, que ele tem ótimos jogadores à disposição que precisam ter segurança, que precisam ter confiança para jogar o que jogam no clube e até fazendo algo que o Tite fez, né, em boa parte da trajetória dele na seleção. Repetindo o que os jogadores fazem nos clubes, em relação a posicionamento, em relação à formação tática, para privilegiar e para, de certa forma, amortecer o prejuízo que ele tem com pouco tempo de trabalho na seleção. O Ancelotti já vai perceber isso, em menos de uma semana já estreia com a seleção. Eu queria fazer aqui, Abel, 2 conexões a partir do que o Brenner falou. A primeira a gente está vendo ali jogadores, e eu entendo a opção, perfeitamente, entendo a opção do Ancelotti pelos jogadores, mas que a torcida brasileira criticou muito. Porque Alisson, Marquinhos, Casemiro, estiveram nas 2 últimas Copas do Mundo. Danilo. E estiveram presentes ali nas quedas do Brasil. O Marquinhos, especialmente nessa última, né? Porque em 18 ele não era titular. Era Thiago Silva com o... Caramba, deu um branco agora. Daqui a pouco a gente lembra. Miranda, isso. Que, aliás, estava na Copa que não deveria, né? Devia estar na anterior. Mas jogou muito, Miranda. Mas, assim, na minha opinião, ele jogou muito. O retorno de jogadores que, em algum momento, foram muito criticados na seleção brasileira, porque a seleção não ganhou essas Copas. Não dá mais, são jogadores que não servem para a seleção, tem que mudar. E se buscou muito nos últimos anos uma mudança radical. E talvez essa mudança tenha sido muito atropelada e a seleção não tem feito bons jogos nas eliminatórias. Então o Ancelotti dá um passo atrás e vai buscar jogadores mais rodados, experientes, que têm passagem por seleção, que talvez mostrem mais equilíbrio. Essa é uma questão importante da gente pontuar. Por outro lado, o Marquinhos, e o Brenner citava o PSG, não é exatamente dentro do PSG o jogador de maior destaque. Muito pelo contrário, até foi criticado em alguns momentos. A diferença é que ele ali, nessa campanha de título, estava muito bem protegido. Muito bem protegido. Então a bola estourava pouco em cima dele. Na verdade, o zagueiro que brigava mais era o Patti, né? Ele era o último homem, o Marquinhos, só para aquela bola de grande necessidade. Mas por que isso acontece? E isso é importante a gente colocar
Não adianta, da última vez foi o Murilo, já foi o Marquinhos, já foi o Gabriel Magalhães, zagueiros de seleção brasileira muito criticados, porque jogou mal. Não adianta você expor os zagueiros. A grande questão do futebol, e da seleção brasileira mais recentemente, mas do futebol mundial, é a questão da atitude sem a bola. Sem a bola. Ao final do jogo da Champions, o Luiz Henrique foi perguntado sobre o Dembélé e ele falou, eu acho que o Dembélé merece a bola de ouro pelo que ele faz sem a bola. Porque ele pressiona a saída de jogo do adversário, ele ajuda a bloquear espaços, ele é muito intenso sem a bola. Com a bola também ele vai muito bem, embora tenha aberto mão da questão de ser o protagonista em função de jogar para o time. Então ele dá 2, 3 passos atrás, distribui jogadas no meio de campo e assim o time evoluiu, foi muito bem na goleada contra a Inter. Mas sem a bola ele está lá incomodando o adversário. É importante que a seleção brasileira entenda isso e o futebol cada vez mais é assim. O técnico campeão da Champions valoriza os seus jogadores muito mais quando não tem a bola do que quando tem a bola. E a gente viu recentemente um dos times mais vencedores do futebol brasileiro no momento, que é o Palmeiras, o treinador pensa igual. E o Felipe Luiz, quando elogia o Bruno Henrique... Desculpa, Eugênio, ele já elogiou o Estevão, que também está na seleção brasileira, pelo que o Estevão faz sem a bola. E recentemente ele, nessa questão do Bruno Henrique ser o titular, o Pedro reserva, ele enfatiza muito essa questão do sem a bola do Bruno Henrique, de como ele marca, de como ele se doa para dificultar a saída de bola do time adversário. Então, é cada vez mais importante no mundo que todo mundo entenda, todos os jogadores que estiverem em campo, eles têm que participar muito quando o time não tiver a bola, para justamente isso não explodir lá atrás do zagueiro. E no Brasil a gente tem uma visão muito dicotômica disso aí. A gente acha que ajudar no sem a bola significa não jogar com a bola. Então, o Flamengo Você pode ter as duas coisas. O Flamengo do Jorge Jesus tinha as duas coisas. É que as pessoas preferem enxergar só o Bruno Henrique e o Gabigol trocando passes e gols e assistências. A nossa cultura é essa, né? Então, não dá pra criticar. Eu acho que o Ancelotti... A gente vê o cara que tem a bola. Sem a bola a gente nem olha. O Ancelotti vai ser importante. Mas hoje em dia tem que entender esse outro lado. O Ancelotti vai ser importante nisso, porque ele chega com estofo. Porque se é um dos nossos técnicos nacionais, é acusado de retranqueiro, é acusado de ir contra a nossa essência. O Ancelotti tem costas largas suficientes para ajudar a mudar essa mentalidade, desde que os jogadores também façam o que a gente quer com a bola. A gente quer que o Ancelotti, por exemplo, mostre o Vinícius Júnior do Real Madrid. Eu acho que ele está caminhando... No Real Madrid, a gente já viu o Ancelotti usando diversos tipos de jogo, ou, por exemplo, ganhando uma Champions em que ele enfrenta, Eugênio, todos nós lembramos bem, enfrenta o Manchester City do Guardiola e ganha um jogo em que o Real Madrid passou do meio de campo uma vez. Sim, às vezes... Lembra disso? Ele ganha nos pênaltis, né? O jogo, às vezes, se pede isso. Eu acho que ele está construindo, a volta do Casemiro é um pouco sobre isso. Por que nós rifamos os velhos e agora estamos voltando? Porque não achamos soluções. Então, tem gente aí que é importante. Que o processo de renovação, porque passa a seleção brasileira e todos os clubes ou seleções um dia passam, ele tem a importância do jovem chegando, senão não seria uma renovação, mas esses jovens têm que ter o respaldo, a segurança de ter... É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Libertadores, Flamengo é favorito contra o Inter e São Paulo tem a pior tabela. Quem passar no duelo brasileiro terá caminho menos acidentado até a final. Outro lado do chaveamento fica mais pesado a partir das quartas de final. Assim que terminou o jogo contra o Bahia na quarta-feira passada, o sistema de som do Beira-Rio anunciou que a vitória por 2-1 não havia garantido apenas a classificação, assegurará ao Inter também o primeiro lugar da chave mais difícil da Libertadores. Os colorados comemoraram orgulhosos, mas poucas horas depois uma armadilha estaria armada. A passagem do Flamengo como segundo em seu grupo o colocava como possível adversário nas oitavas de final. Foi o que aconteceu. Sorteio realizado pela Conmebol nesta segunda-feira definiu Inter e Flamengo como o principal jogo do mata-mata. Não foi uma boa notícia nem para colorados,
nem para rubro-negros, mas os gaúchos têm mais motivos para lamentar o Flamengo com um elenco bastante superior. É um favorito natural, não só no confronto, no torneio todo. Favorito, porém, não tanto. 2 meses e meio, uma eternidade vão correr até os confrontos das oitavas de final. E o Inter tem alguns fatores aos quais se apegar. Terá 1 mês para descansar e treinar enquanto o adversário disputa a Copa do Mundo de Clubes. Conseguirá recuperar parte dos vários jogadores lesionados. Fará o segundo jogo em casa e poderá comprovar que joga melhor quando as partidas são decisivas. Cabe lembrar que no fim de março, na primeira rodada do Brasileirão, as duas equipes empataram em 1-1 no Maracanã. O Flamengo jogou melhor, mas não conseguiu vencer. Na Libertadores, o Inter passou como primeiro em um grupo mais difícil do que aquele que o Flamengo passou em segundo. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Já agradeço, valeu!